Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia desta quinta-feira nos fala da importância da oração. A oração como canal do relacionamento do homem com seu próprio Deus, da criatura com seu Senhor. A oração se manifesta na elevação mais sincera e confiante do coração ao seu Senhor, aquele que pode corresponder decisivamente às urgências e necessidades do nosso coração. Por isso a igreja toda nos convida à experiência da oração, para que como povo orante aos pés do Cristo ressuscitado, nós vislumbremos já aqui e agora a nossa vitória. A vitória contra o pecado, contra a morte, a vitória contra a desesperança. Vale lembrar que na primeira leitura do livro de Esther, diante de uma situação dolorosa e iminente destruição do seu povo, eleva a Deus de joelhos postos no chão uma profunda oração, na qual ela diz: não tenho outro defensor fora de ti, Senhor. Eu já ouvi dos antepassados como tu ages na vida dos teus, naqueles que te são caros. Por isso aqui estou, suplicando-te, porque só tenho a ti, não tenho outro defensor fora de ti. Lembramos que a Esther tinha sido casada com o rei pagão, e este rei tinha sido iludido por um de seus ministros à destruição do povo hebreu. E ele estava já para executar a sentença, quando Esther soube desta situação, encheu-se de pranto, mas prostrou-se em oração, suplicando a Deus. E não teve medo. O rei ficava numa sala, e todos que entrassem naquela sala, sem que fossem autorizados para uma audiência, se não caísse nas graças do rei, seriam executados. Receberiam sentenças terríveis. Esther não tinha sido anunciada, não tinha marcado uma audiência com o rei, mas o seu assunto era urgente. Ela precisava urgentemente falar-lhe. Então entra por aquela sala e se põe diante do rei, suplicando que salve o seu povo, que não faça mal ao seu povo. E ela sabia muito bem que poderia tanto cair nas graças do rei como na desgraça e perecer por conta de interceder pelo seu povo. Mas ela sabia que a vida do povo, sabia que a missão que ela exercia era maior do que o temor que ela tinha. Às vezes em nossa vida é também assim. Quantas vezes, como Esther, estamos diante de situações terríveis, situações dolorosas, em que precisamos tomar uma decisão perigosa para salvar determinadas situações, seja um esposo, esposa, um filho, a própria igreja, seja o padre. Quantas vezes no sul do Pará já vimos situações muito parecidas, em que homens e mulheres de fé e de boa vontade tiveram que interceder pela salvação de tantos missionários, de tantas pessoas que deram pelo anúncio do Evangelho, pela proclamação da Boa Nova, a sua própria vida. O certo é que estamos na história de Esther, diante de um acontecimento que nos eleva a atenção para a postura que ela exerce. Antes de entrar na sala para interceder pelo seu povo, ela clama a Deus. Ela se põe em oração diante de Deus. É ensinamento que nos leva
a entender que em todas as circunstâncias de nossas decisões, precisamos recorrer a Deus, precisamos colocar nas mãos de Deus a nossa causa, a nossa situação. Quantas vezes esquecemos disso, né? Quantas vezes esquecemos que nós estamos nas mãos de Deus, é Ele que cuida de tudo, é Ele que cuida de nossa vida e de nossas causas, e queremos decidir as coisas por nossa própria conta, pela nossa capacidade, pela nossa influência, esquecendo que Deus é o mais influente e o supramente capaz diante de todas as situações. Então, o rei, agradando-se com a sua esposa Esté, livra o povo hebreu da perdição, livra o povo da condenação, fazendo então uma ponte para o que o Evangelho de São Mateus nos lembra hoje, pela boca do próprio Jesus. Não importa a situação, não importa o tamanho do problema que temos diante dos nossos olhos e em nossas mãos. O que importa mesmo é aquele que dá a resolução. O tamanho do Deus que nos dá a resolução diante de todos os nossos problemas. Por isso Jesus diz: pedi e vos será dado. Procurai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Batei e a porta será aberta. Porque todo que pede, recebe, que procura, encontra, que bate, se lhe abre. Vejam, caríssimos irmãos, é da boca do próprio Cristo que nasce a intimação de confiarmos as nossas situações nas mãos do Senhor. De não esquecermos que temos um Deus que se importa decididamente por cada um de nós e que conhece a nossa causa, conhece a nossa situação. Por isso não só nos pede, nos orienta a pedir, a procurar, a bater, para que se destravem os caminhos, abram-se as portas e encontremos o que precisamos, o que desejamos, mas faz uma comparação que ainda mais nos permite entender o tamanho do Deus que nós acreditamos. Vejam, olhai bem, quem de vós dar ao vosso filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou uma cobra quando ele pede um peixe? Se vós que sois maus, e nós somos, porque somos frágeis e pecadores, fazemos coisas extraordinárias no momento e outras ínfimas em outro momento. Somos capazes de criar vacinas contra uma pandemia em um tempo acelerado, mas num outro momento de travar guerras, de destruir vidas. O ser humano é uma contradição constante na sua vida, no seu coração, por isso nós somos maus, porque queremos fazer o bem e não fazemos. São Paulo diz assim: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Fazer o mal não é uma decisão deliberada no coração do cristão, ou pelo menos não deveria ser assim, né? Mas de vez em quando nós nos pegamos fazendo mal, pensando mal, agindo mal, diante das circunstâncias e das pessoas. E hoje Jesus nos lembra: mesmo sendo maus, sois capazes de dar coisas boas aos vossos filhos? Porque qual é o pai que o filho com fome lhe dará uma pedra? Come pedra. Ou uma cobra? Não, dará a própria vida pelo seu filho, deixará de comer para que o seu filho se alimente. Quantos pais, tendo uma família numerosa, deixam de comer ou comem um chibé ali, um pirão com água e farinha,
e dão o que têm aos seus filhos. Isto é amor, é zelo, é preservação pelos seus. Se nós que somos assim, podemos dar a vida pelos nossos, Jesus diz: quanto mais o meu Pai que está nos céus vos dará coisas ainda melhores se pedirem. Pois tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Aqui já é uma sentença, um imperativo de quem confia em Deus e que quer uma vida transformada, uma vida renovada. Deus nos dará tudo que pedirmos se concorrer para o bem nosso e do outro. Portanto, é importante que nós não esqueçamos que a oração é esta porta de ligação entre a nossa necessidade e a resposta, a autoridade de Deus. Só pela oração podemos tocar o coração de Deus, podemos chegar com as nossas urgências e necessidades ao coração do próprio Deus. Mas não só pedirmos, louvarmos, agradecermos, reconhecermos que tudo que nós temos e experimentamos é obra de Deus, é concessão da bondade de Deus. E se agirmos assim, reconhecermos que também devemos agir desta igual maneira com o outro. Tudo que quiseres que os outros vos façam, fazei também vós a eles, porque nisto consiste a lei e o ensinamento dos profetas. Dar ao outro o que queremos receber, porque a vida ela é cíclica, a vida ela é transitória, ela gira, ela não segue um ponto reto até o fim dos tempos, ela vai girando como uma espiral, e aquilo que a gente plantou aqui, necessariamente um dia a gente vai colher. Por isso é importante que plantemos o que é valoroso, o que vale a pena. E se plantamos aquilo que é desprezível, nos arrependamos, supliquemos o perdão de Deus e a graça de uma vida nova. Porque só Ele é capaz e só Ele deseja que nenhum dos seus se perca. Deus não quer o mal de nós, de nenhum de nós. Deus não nos quer castigar. Ainda temos às vezes uma mentalidade antiga da retribuição. A retribuição é uma mentalidade humana, de que eu faço isso e Deus me castiga, porque eu fiz aquilo, Deus me castigou. O relacionamento do filho com o pai não funciona desta forma. Dos filhos amados com seu pai não funciona desse jeito. Na verdade, as consequências dos nossos atos nos darão respostas. Não é Deus que está nos castigando, são os nossos atos que trazem consequências. Toda ação uma reação, todo ato uma consequência. Por isso, vale lembrar que Deus não castiga e nem quer castigar, embora Ele ensine, eduque e puna por conta dos nossos pecados os que não querem se arrepender. É importante lembrarmos, caríssimos irmãos e irmãs, que este é o tempo propício para abrirmos os nossos olhos à necessidade dos nossos irmãos. Como Esther estava atenta à necessidade do seu povo e foi capaz de interceder por ele, mesmo colocando a sua vida em risco, nós também somos convidados a estar atentos às necessidades das pessoas que convivem conosco, pelas quais nós passamos ao longo da vida, e sermos capazes de interceder por elas. Pois a intercessão é fruto de um coração que se importa, de um coração que deseja o bem, de um coração que pertence e que deseja que o outro faça parte. Que nesta celebração, caríssimos irmãos e irmãs, todos nós sejamos capazes de renovar a graça da nossa oração, para que não seja só uma oração que pede, mas que se transforme também numa oração de louvor e agradecimento.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.